Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia. Hoje, quinta-feira, 5 de junho. O refrão do Salmo nos diz: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Pergunto a você, você tem o seu coração voltado para Deus como o salmista? Essa certeza que ele teve pedindo: guardai, meu Deus, porque só você é o meu refúgio. Precisamos também nós refugiar nossa vida em Deus. Não podemos buscar outras situações, outros lugares para descansar a nossa vida, para entregar o nosso coração. É em Deus que temos que guardar a nossa vida. É para Deus que temos que colocar e entregar o nosso coração. Ele é o nosso amparo. Só o Senhor acalma a nossa alma. Só a oração, só a escuta da palavra de Deus pode acalmar o nosso coração. Tenha essa certeza. Como o salmista teve, faça essa experiência. Hoje nossa igreja celebra São Bonifácio, nascido em terras inglesas e considerado o apóstolo dos alemães. Na época em que foi enviado para a Europa Central, São Bonifácio se tornou o primeiro bispo regional, ou seja, de toda a Alemanha. Nesse sentido, é considerado o grande responsável por toda a construção da igreja na Alemanha, por ordenações sacerdotais, episcopais e por designar bispos para estabelecer dioceses no país. O santo contribuiu, então, para a conversão e a evangelização de muitos, fundou também mosteiros e escolas. Peçamos, então, a intercessão de São Bonifácio, a coragem, a intrepidez, a ação do Espírito Santo, para que possamos agir como esses santos, que são modelos para a nossa vida. O evangelho de hoje, tirado do evangelista São João, no capítulo 17. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na terceira parte da oração sacerdotal de Jesus. E vemos aqui que Jesus amplia o horizonte, fazendo referência, como vimos ontem, a todos aqueles que ao longo dos séculos iriam acreditar nele pela palavra dos discípulos. Olhando para isso, eu vejo discípulos, os nossos catequistas, nossos pais, nossos avós, tios, pessoas que foram nos catequizando ao longo de nossa infância, de nossa juventude, nossa adolescência. Quantas pessoas que passaram por minha vida
e também devem ter passado por sua vida e apresentaram Jesus, né? E por causa dessas pessoas, hoje temos a vida transformada, a vida renovada. Jesus pede também, como vemos aqui, pela unidade. Como lembrando, essa semana rezamos pela unidade dos cristãos, pedindo sempre essa graça de estarmos juntos, unidos. Como eu dizia ontem, unidade não é uniformidade, mas é importante estarmos unidos num só coração e numa só alma. Vemos também que Jesus vai pedindo pela salvação dos discípulos. Ele pede para que o Senhor esteja conosco, que vivamos unidos, que creiamos, para que as pessoas percebam e façam a experiência que o próprio Senhor foi enviado por Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como tenho falado já desde a oração sacerdotal que meditamos já na terça-feira, quando iniciamos, esse desejo de Deus, que sejamos um, que busquemos cada vez mais a unidade. E o grande desejo do Senhor é esse, que vivamos unidos a Ele, que nós não dispersemos pelo caminho, mas quando nos dispersarmos, sabemos para onde temos que voltar. O nosso descanso verdadeiro está em Deus. E é aí que o cristianismo vai se revelando quando vivemos a unidade, quando vivemos unidos a Jesus. Não é pelas palavras. É importante observar aqui que Jesus não fez questão de enfatizar a pregação, de sermos pregadores, que temos que falar, que temos que anunciar. Não, Jesus quer a unidade, porque a grande marca é o amor que os irmãos vivem. Isso é que dá crédito ao cristianismo, a maneira que nós vivemos. Por isso que essa pergunta é muito importante. Como as pessoas nos têm visto? Que testemunho nós temos dado ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida? Que testemunho nós temos dado que testemunho de vida nós temos anunciado? É isso que nos marca e é isso que nós temos que viver. Por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós silenciarmos o nosso coração, nós acalmarmos o nosso coração em Deus. Muitas vezes o falar, o criticar, o julgar, o discutir não vai levar a lugar nenhum e só nos vai tirando o crédito, porque Jesus não fez assim. Diante de situações difíceis, Jesus fugiu, Jesus se calava, Jesus guardava as coisas também no seu coração. É claro que sim, Jesus denunciava as injustiças. Quantas vezes vimos Jesus denunciando, Jesus batendo de frente com os fariseus, com os mestres da lei? Quantos embates nós vimos? Mas é porque a verdade ali precisava ser dita. Jesus falava, Jesus partilhava, Jesus pregava, e a sua pregação muitas vezes incomodava as pessoas. Mas o que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, é de verdade sermos testemunhos da graça e da bondade do Senhor. Não deixar que o mal, não deixar que o pecado vá dominando o nosso coração. E como Jesus pede que nós sejamos um, vivamos o amor. E quanto mais procuramos viver o amor, buscar o amor, mais nós nos identificamos com Jesus. As pessoas muitas vezes não entendem, não conseguem entender o gesto de Jesus, não conseguem entender a ação de Jesus. E as pessoas às vezes também não nos entendem. Muitas vezes fazemos o bem para alguém e as pessoas criticam, mas por que você gasta tempo com essa pessoa? Para que fazer o bem para as pessoas que não merecem receber o bem? Isso não é cristão. O bem deve ser feito a todos. E esse é o grande amor que Jesus nos pede que nós vivamos nesse mundo tão egoísta. Quantas pessoas vivendo apenas para si, esquecendo aqueles que sofrem, esquecendo aqueles que padecem, até dentro da própria casa. Quanto esposo e esposa vivendo só para si, não está tendo um olhar sensível para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos.
É preciso sensibilidade. É preciso aprender de Jesus a sermos sensíveis, estarmos com os ouvidos, com nossos corações abertos, meus irmãos e minhas irmãs, termos atenção. Estarmos atentos às palavras, aos gestos de Jesus, estarmos atentos às pessoas. Por isso que é importante pedirmos sempre a força, a ação do Espírito Santo, para que o nosso coração não seja um coração agitado, para que não agitemos o nosso coração, mas nós consigamos colocar o nosso coração diante do coração de Jesus. E mais uma vez hoje é dia de pedir, é dia de colocar o nosso coração diante de Deus, porque Jesus reza por cada um de nós. Jesus pede ao Pai que nos guarde, pede ao Pai que nos proteja, pede ao Pai que nos defenda do mal, que nos defenda do maligno, que nos proteja das tentações. O que você precisa hoje? Qual a sua necessidade? O que te incomoda hoje? Qual a tua preocupação no dia de hoje? Apresente agora para Jesus. Coloca o teu coração, a tua necessidade e vai deixando o Senhor agir na tua vida. Vai deixando Jesus tocar no teu coração, te fortalecer, te renovar. Tenha essa certeza. O Senhor está contigo, Ele não te abandona, Ele cuida de ti. Tenha fé, paciência, persistência e perseverança. E queremos rezar a oração do Veni Creator, pedindo a ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos anime, para que o Espírito Santo nos encoraje, para que possamos viver o projeto de Deus em nossa vida, para que tudo aquilo que nós pedimos hoje alcance o coração de Jesus. E pedir ao Espírito Santo, eu quero me sentir amado e amada. Eu quero sentir o Espírito Santo o desejo de ter o meu coração próximo do coração de Jesus. Desfaz minhas tristezas ao Espírito Santo, desfaz minhas angústias ao Espírito Santo, me conduza. Rezemos. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo em socorro às nossas necessidades. Peça durante o dia, vai dizendo, vem Espírito Santo, me conduza, me socorre, vem em meu auxílio. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, por todos aqueles que estão doentes na alma. Lembre agora, quem sabe a sua dor também, a sua enfermidade, a sua dor da alma. Vamos pedir agora por sua dor, pela sua dor, que o Padre Léo interceda por você. Mas queremos rezar por tantos irmãos que estão com a alma doente, que estão com o coração doente, batendo cabeça, perdidos nesse mundo, procurando coisas e seguranças que não vão trazer a alegria verdadeira. Peçamos que o Senhor os alcance e que Padre Léo interceda por cada um. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como
ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Como vocês sabem, Betânia acolhe homens e mulheres dependentes do álcool e das drogas. Aqui em Santa Catarina, nós também temos 4 casas no Paraná, Curitiba, Irati, Guarapuava, Cianorte, uma em Lorena, São Paulo, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, próximo à Canção Nova, Uberlândia, Minas Gerais e também Italva, no Rio de Janeiro. Queremos contar com você, com a sua oração, pela restauração de cada filho e filha de Betânia, pela missão de cada consagrado, consagrada, cada missionário de Betânia, e por isso peço a sua colaboração, a sua ajuda. Financeira também. Ao terminar a oração, vai aparecer o QR Code com a nossa página de doações. Se você se puder cadastrar e colaborar conosco, seremos muito agradecidos. E sempre pedindo que a providência aconteça em sua casa, em sua vida, no seu dia a dia. E que Deus possa abençoá-los. E que o Senhor, nesse dia, te livre de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que perturba e incomoda o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.